noite, meu nome é Vinícius. Vamos dar continuidade à terceira aula de transtorno mental da bipolaridade, né? Conhecido como transtorno bipolar. A gente dando sequência à primeira e à segunda aula que já foi passada. A gente agora vai falar sobre os diagnósticos diferencial do transtorno bipolar. Diante desse fato, né, para se estabelecer um diagnóstico, né, do transtorno bipolar, tem que fazer algumas observações. Por exemplo, o estabelecimento do diagnóstico diferencial e da condição clínica primária pode ser difícil em alguns casos, pois o uso de substância está frequentemente relacionado à indução de sintomas afetivos. Por exemplo, o transtorno afetivo bipolar. A pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar, ela tem sintomas que na intoxicação aguda de algumas substâncias psicoativas são parecidas. Por exemplo, o paciente usuário de cocaína. Na fase, né, da cocaína, onde esse usuário está no efeito da intoxicação, ele vai ter sintomas de mania, né, e hipomania, que é hiperatividade motora, bem-estar, né? E com o passar do efeito da intoxicação aguda, vai vindo a primeira fase da abstinência, que chama-se crash. Essa fase da abstinência, este paciente vai entrando num quadro depressivo, né? Demonstrando aí um efeito aí para você ver, né, do quadro completo de mania, hipomania e depressão, sobre o efeito da intoxicação aguda da cocaína. Então, eu não posso diagnosticar um paciente bipolar devido ao período esse paciente estando se intoxicando da cocaína. Porque a cocaína aufere sintomas com intoxicação aguda parecidos com os sintomas do transtorno bipolar. Então, para mim dar um diagnóstico, né, de transtorno afetivo bipolar, ele tem que estar no mínimo, sugere-se a DSM-4, 4 semanas abstinente da intoxicação aguda de cocaína. E mesmo assim, eu ainda acho pouco tempo. Dando continuidade, cursa-se com sintomas, por exemplo, sintomas depressivos estão presentes em indivíduos que abusam de álcool, por exemplo, né? No caso da intoxicação alcoólica, existem sintomas de euforia, né, de hipomania, de alegria, de bem-estar, né? E depois o quadro depressivo logo se instaura, né, devido a ele sentir aquele mal-estar após a intoxicação. Também o álcool é uma das substâncias psicoativas onde causa uma confusão mental, uma confusão ou prejuízo no diagnóstico do transtorno bipolar devido a esses sintomas. Vou falar quais. São sintomas depressivos que estão presentes em indivíduos que abusam de álcool e a intoxicação alcoólica pode também cursar com sintomas de hipomaníacos e maníacos. A DSM-4 sugere que o diagnóstico seja protelado por um período de 4 semanas no mínimo, que eu acho pouco, antes que se diagnostique um transtorno como sendo independente do uso de substância. Então, para mim diagnosticar um transtorno bipolar, o paciente tem que estar no mínimo 4 semanas abstinente, porque muitas substâncias têm características com efeito agudo, tanto com efeito agudo na intoxicação, quanto após a intoxicação aparecer sintomas parecidos com um transtorno afetivo bipolar, ocorrendo assim uma dificuldade de diagnosticar esse transtorno bipolar no paciente, ou se esses efeitos
causa da intoxicação ou se é realmente por causa de um transtorno mental. Dando continuidade, vamos. Uma abordagem com valor prático e heurístico é determinante. Qual dos problemas surgiu primeiro? Eis a questão. Nós devemos sempre observar, nós profissionais da área da saúde, analisar também através de conversas com familiares, enfim, analisar o contexto geral para fazer um levantamento na adolescência desse paciente, nos comportamentos da infância, se esses comportamentos já tinham comportamentos característicos de algum transtorno mental, para a gente diagnosticar esse transtorno como primário. Por quê? Uma pessoa com transtorno mental bipolar, somado a problemas ambientais, gera-se uma vulnerabilidade de uma intoxicação. E pessoas que têm problema de transtorno bipolar têm a probabilidade de instaurar uma dependência química, no caso, muito mais rápida do que uma pessoa que não tem um transtorno. Então a gente tem que ver, observar se a dependência química veio por causa da vulnerabilidade do transtorno, ou se a dependência, ou se a pessoa tinha características genéticas e desenvolveu devido à intoxicação do transtorno. Então nós temos que observar esse quadro primário, baseando-se no aparecimento dos sintomas. Por exemplo, seria inadequado rotular alguém como tendo transtorno afetivo bipolar se a pressão da fala, irritabilidade, insônia, grandiosidade aparecem apenas durante o uso agudo de cocaína. Se só durante o uso agudo de cocaína ele apresenta os sintomas de irritabilidade, insônia, grandiosidade, que são os sintomas da mania e hipomania, no efeito agudo da cocaína, então ele só tem o sintoma por causa da intoxicação. Ele desintoxicado não apareceram esses sintomas, não há que se falar em tratamento de dependência química. Não há que se falar em tratamento de transtorno mental bipolar. Bem, cabe lembrar que o mais importante que anotar o primeiro contato com a substância em questão é apropriado avaliar quando o indivíduo preencheu critérios para o uso nocivo e dependência de substância. Qual foi o ponto? Qual foi a data? Qual foi o início que se percebeu prejuízos de acordo com a intoxicação? Porque no começo é natural, a dependência química ela tem fases, E dependendo a gente tem que perceber qual dessas fases você começou a se intoxicar. No começo não teve problemas, não tinha tolerância, não tinha abstinência, e quando você começou a ter problemas com a polícia, ou problemas familiares, ou problemas profissionais, e quando realmente, de fato, você chegou a concluir por um profissional da saúde que você se tornou um dependente químico, que você tinha dificuldade de interromper a intoxicação ou parar com a intoxicação, e os prejuízos já estavam causados de acordo com o diagnóstico da DSM-4 e da CID-10. Por que é importante analisar a data que você diagnosticou esse transtorno? Porque a partir dessa data você vai ter que perceber uma mudança no estilo de vida e mais, por ocasião de alguns fenômenos que aconteceu nesse tempo antes do diagnóstico, que possam ter desencadeado, podem ter sido fatores emocionais, como perda de um pai, perda de uma mulher, uma separação de casamento, uma aposentadoria. São fenômenos que possam ter desencadeado um aumento de intoxicação de substâncias psicoativas. Por isso é importante a gente identificar a data
que se conseguiu perceber o diagnóstico da dependência química. Ancorar os sinais e sintomas com datas marcantes da vida do paciente podem facilitar as informações. Sugere-se que o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar primário seja mais provável se as alterações do humor ocorrerem independente dos períodos de intoxicação. Quer dizer que o transtorno bipolar primário é identificado quando, independente da intoxicação ou não, o paciente apresenta quadros de hipomania e mania e quadros depressivos, independente de ele usar ou não a substância psicoativa. Enfim, lembrando que podem permanecer até 4 semanas esses sintomas de hipomania e 4 semanas após a interrupção do consumo alcoólico, em indivíduos dependentes de cocaína, os sintomas depressivos podem ser observados por um período de até 8 semanas. Quer dizer, o dependente de cocaína, devido aos efeitos da cocaína de euforia e hipomania nos pacientes de transtorno bipolar, o quadro depressivo desses pacientes podem chegar até a 8 semanas. Evidências sugerem-se que sintomas maníacos possam permanecer por até 3 dias após a cessação do uso de substância. Quer dizer que mesmo após a intoxicação, pacientes bipolares, ele pode ficar com sintomas de mania, hiperatização, agitação, insônia, irritabilidade, agressividade durante 3 dias após a interrupção da intoxicação. Quer dizer que observando agora nesse quadro que os pacientes com transtorno afetivo bipolar, ele tem uma prorrogação dos efeitos da intoxicação das substâncias. Tanto no quadro depressivo, que dura mais, tanto no quadro de mania e hipomania, que chega a durar até 3 dias a mais após a intoxicação. Sendo que o indivíduo normal dura aí questão de horas, algumas horas, passa o efeito da intoxicação aguda e ele vai, deita, dorme e acaba. Já os transtornos bipolares ele tem um efeito prolongado e mais, observando lá atrás, os pacientes com transtornos bipolares, eles têm uma sensibilidade no seu sistema neurológico, se tornando mais sensível a essa intoxicação. Essa sensibilidade ocasiona a neuroadaptação mais rápida. Ele tem uma neuroadaptação mais rápida e então provavelmente a facilidade da instauração da dependência química em um período de tempo menor. A dicotomia transitória persistente descrita também pode ser útil no entendimento dos sintomas psiquiátricos que aparecem em associação com o uso de substâncias. Estados transitórios são descritos como aqueles agudos que duram algumas semanas, não se mantêm no decorrer do tempo. Mesmo sendo intensa a simatologia decrescente, logo a abordagem suportiva e psicoterápica pode ser suficiente para a melhora do quadro. Já nos quadros persistentes, a simatologia é duradoura e pouco propensa a resolver-se em tratamento específico. Em se falando em quadro transitório, só a psicoterapia estabiliza o paciente. Às vezes, o paciente tem alguma vulnerabilidade cognitiva e o seu estado emocional se desequilibra e esse desequilíbrio causa uma agitação e aciona o quadro psiquiátrico dele de mania ou hipomania. E ele começa a ficar agitado, irritado, porque de acordo com alguns fenômenos sociais, psicológicos que aconteceram.
gente percebe que com a terapia a gente consegue conscientizá-lo e haver uma desintoxicação psicológica, trazendo esse paciente e reduzindo o quadro de hipomania, porque é um quadro transitório. Mas, quando você passa pela psicoterapia, você desintoxicou, conscientizou o paciente, mesmo assim ele saiu do consultório, à noite ele já ativou o quadro dele de novo, e ele fica durante dias nesse quadro, quer dizer que a hipomania não vai ser suficiente só com a psicoterapia. Vai ser preciso entrar com uma intervenção medicamentosa também, porque ele entrou e pode entrar em surtos. O uso de substância pode minimizar sintomas e sinais de praticamente todas as síndromes psiquiátricas. Quer dizer, o uso de sintomas pode minimizar sintomas e sinais de praticamente todas as síndromes psiquiátricas. O uso de substâncias, ela prejudica o diagnóstico de um transtorno mental, porque ela mexe com o equilíbrio do sistema nervoso central. No entanto, o curso prognóstico, tratamento é distinto, geralmente com melhora dramática da sintomatologia dentro de poucas semanas de abstinência. Cabe lembrar que os sintomas não são diagnósticos. Sintomas são os efeitos que levam a você a concretizar uma ideia, porque os sintomas é que mostra, que as pessoas, sintomas são o quê? São inúmeros efeitos comportamentais, físicos, sociais, familiares, que esses sintomas, esse conjunto de situações, formam-se um diagnóstico, que esse diagnóstico seria a comorbidade ou transtorno mental, né? Um transtorno mental é um conjunto de fenômenos que comportamentais, físicos, profissionais, familiares, que vão agregar, e diante disso o profissional da área vai juntar esses sintomas, esses fenômenos e dar um diagnóstico sobre determinado efeito. O uso de substância pode mimetizar sintomas e sinais de praticamente todas as doenças psiquiátricas. No entanto, o curso prognóstico tratamento é distinto, geralmente com melhora dramática da sintomatologia dentro de poucas semanas de abstinência. Cabe lembrar que sintomas não são diagnósticos. É essencial retirar a história tanto do paciente como de amigos e familiares. É muito importante não só colher informação do paciente. O paciente ele passa as informações na visão dele. E como a visão dele, muitas vezes, ele está sob o efeito agudo de intoxicações, ele pode ter uma visão perturbada da realidade. Ele pode ter alguma confusão mental ao passar essas informações para você. Né? Então a gente tem que olhar tanto a visão no âmbito do paciente, né? E outra, né? O dependente químico ele tem a tendência a minimizar os efeitos da intoxicação da substância para continuar usando. Né? Então nós temos que também, não só nesse ponto, né, olhar o ponto de vista da família e olhar o ponto de vista de parentes e amigos. Por quê? Porque a família também foi prejudicada, a família também sofreu muito. Então, muitas familiares acham aquela pessoa um problema dentro da casa, né? Então, eles querem empurrar isso para o centro de tratamento, muitas vezes, muitas vezes não é a melhor opção. A melhor opção seja a gente montar uma estratégia que melhor se adapta ao quadro deste determinado paciente. Agora eu vou falar um pouco dos sintomas afetivos do transtorno bipolar de algumas substâncias, né? Vamos começar com as substâncias, com a substância álcool em específico. Num estudo de 60 pacientes, vou repetir, num estudo de 60 pacientes bipolares, encontrou-se que 25%
88% desses faziam abuso de uma ou mais drogas, sendo que o álcool, maconha e cocaína contribuíam com 82% das drogas de abuso. Ao passo que a prevalência de alcoolismo entre bipolares não é maior que na população em geral. O beber problemático pode complicar o curso clínico em pelo menos 20% dos pacientes agudamente maníacos. Pacientes bipolares estão mais propensos a elevar a ingesta alcoólica durante períodos maníacos e hipomaníacos. Quer dizer, o paciente bipolar, ele tem facilidade com o contato ao meio ambiente, a intoxicação alcoólica. Com a intoxicação alcoólica, ele tem muitos mais prejuízos em decorrência da intoxicação e mais, ele tem muita mais dificuldade em sair do quadro da dependência química. Agora, falando-se um pouco das drogas estimulantes, né? Da cocaína, por exemplo, a administração aguda de estimulantes como cocaína e crack e anfetaminas produzem quadros de euforia, que seriam o quadro da mania e hipomania, vigor excessivo, humor expansivo, fluxo do pensamento acelerado, enquanto o uso continuado e repetitivo pode ter efeitos adversos no humor, semelhante aos notados durante a depressão. A síndrome de abstinência de estimulantes é classificada, dividida em 3 estágios. No primeiro, que ocorre dentro de hora após o uso, marcantes a depressão do afeto e a agitação, seguidas de fadiga, desejo por dormir. A segunda fase, ocorrendo dentro de 1 a 6 dias depois, é marcada pela piora da disforia, anedonia, ansiedade e fissura. Na terceira fase de duração variável, ocorre o craving, período humor eutímico. O padrão de sintomatologia para a anfetamina é similar. No entanto, as fases são mais longas. O conhecimento dos efeitos agudos e a síndrome de abstinência é imprescindível. Bom, vocês não devem ter entendido muita coisa, mas eu vou explicar. Nós temos a fase da intoxicação aguda. Essa fase da intoxicação aguda, o paciente ele vai sentir o quê? Bem-estar, euforia, né? Vontade de se comunicar, beber, enfim, todos os benefícios psicológicos que a cocaína e o crack traz. Em se tratando de substâncias, no caso, que passando essa fase da euforia, da intoxicação aguda, né, vai vir a primeira fase de abstinência, que é chamada de crash. É a primeira fase da abstinência. O crash, ele vem após o uso. Ele vem geralmente 40 minutos após a última intoxicação. Esse crash, ele vem acompanhado de vontade de usar, né? Vontade de usar, fissura. Ele vem também acompanhado de depressão e ele vem acompanhado de um mal-estar, insônia, de uma angústia. Por isso que os usuários querem continuar usando para tirar esse efeito negativo que a droga causa neles. Então, logo após o crash vem depressão, vem angústia, vem ansiedade, que são sintomas do quê? Da bipolaridade. Aqui na intoxicação aguda vem a mania, aqui no crash vem depressão aguda,
ansiedade. E quando vai passando o decorrer do tempo, vem a segunda abstinência, que chama abstinência propriamente dita. Propriamente dita. Essa abstinência propriamente dita é que passou um período, já passou por 2, 3 dias, 4 dias, o paciente aqui já saiu do creche, ele já conseguiu dormir, já saiu do quadro depressivo, e aí ele começa a ficar ansioso, angustiado pela casa, começa a aparecer sintomas de ansiedade, irritabilidade, mal-estar, né? E nesta fase, né, ele começa a ter problemas com o próprio bem-estar. E aí ele vai, é a hora que ele vai buscar a droga, porque ele vai estar ansioso, vai estar angustiado, vai estar irritado, e vai buscar a droga para alimentar isso e satisfazer isso. Então você percebe que essa irritabilidade, essa ansiedade, essa angústia também vai confundir o diagnóstico do transtorno afetivo bipolar. E nós temos a fase da extinção da abstinência, que vai ser a fase da extinção desses sintomas do quadro depressivo, da ansiedade, da depressão. É aí que o profissional da saúde vai poder observar se o paciente continuar com esses sintomas, realmente esse paciente tem o transtorno afetivo bipolar como um transtorno mental somado à dependência química. Bom, passando às drogas estimulantes, vamos falar agora sobre a maconha, né, já conhecida como cannabis. A intoxicação aguda pode levar a sintomas afetivos como retardo psicomotor, paranoia, ruminações de culpa, dificuldade de concentração, queda do libido, que podem ser confundidos com depressão. O uso maciço e crônico pode levar à diminuição das atividades voltada para determinado objetivo. Apatia, dificuldade de resolução de problemas e deterioração dos cuidados pessoais. Bom, a maconha, segundo o quadro do transtorno afetivo bipolar, é o seguinte: a maconha, a pessoa fuma e ela costuma fumar maconha e ela tem, se ela tiver bipolaridade, ela costuma aparecer esse paciente, ele começa a falar muito pouco, ele começa a ter dificuldade de socialização, ele começa a ter dificuldade de resolução de problemas, ele vai tendo dificuldade de sair de ambientes, ele vai procurar ambientes que não tenham muitas pessoas ao seu redor, né? E nessa busca de pacientes onde não tenham nada ao seu redor, é a melhor coisa que tem passar se vai chegar um momento que ele vai sentir um mal-estar tão grande, porque ele não vai ter os efeitos comportamentais e sociais que uma pessoa normal tem para a liberação de dopamina no cérebro, e essa pessoa vai ficar com certos prejuízos, e esses prejuízos vão ocasionar a ele, ou podem ocasionar a ele buscar uma curiosidade de intoxicação. E os pacientes da cannabis, no processo de abstinência do crash, ele também fica ansioso, ele também fica irritado, então ele também vai precisar passar por um período para poder avaliar se realmente há. A diferença da maconha para a cocaína e o álcool a maconha, ela pode ajudar nas crises de mania e hipomania, mas ela pode perturbar o quadro depressivo e essa pessoa entrar no quadro depressivo e fumando dá uma leve melhora, mas ela vai perdendo funções cognitivas de comunicação, porque ela vai se isolando, né?
E aí, né, após a retirada da abstinência,